Queridos irmãos, então chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor, melhor dizendo, continuarmos meditando na palavra do Senhor por aquilo que temos estado a fazer em culto, meditando também no Senhor e pelo que nós podemos ler da palavra. O que nós fizemos até agora foi condizente com o que a palavra nos ensina. Portanto, estamos em sintonia com o Senhor e com a sua palavra. Continuamos a nossa série de pregações em Romanos. Estamos quase no final. Domingo que vem terminaremos no capítulo 16. Vários meses que nós estamos a meditar. Falámos de coisas tão importantes, temos falado de coisas tão importantes, coisas tão densas, coisas de vários tipos. E quando nós vemos aquilo que Paulo ensina, aquilo que Paulo viveu, e que está também muito explicado no livro de Atos, embora nós estejamos a estudar no livro de Romanos, nós até ficamos a olhar para o apóstolo Paulo como alguém acima de nós, de outra espécie humana, não é? Tal foi as coisas que ele fez com o Senhor. Mas o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, era um ser humano como nós, não era um super-herói. E por ser um ser humano como nós, ele lidou com uma série de situações, e é importante nós percebermos essas situações complicadas por que ele viveu como um ser humano como nós, para nos ajudar a perceber que também nós, com as capacidades, características, limitações físicas, podemos fazer, podemos sofrer, podemos viver a mesma fé. O apóstolo Paulo, lá, quando escreve a Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 11, ele fala de o que ele passou por amor ao Senhor e ao Evangelho, e à missão que ele sentia que o Senhor estava a fazer e para a qual ele também era chamado. O caso de Paulo, concretamente, chamado a pregar entre os gentios. E lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz que foi preso várias vezes, que durante a sua vida ele perdeu a conta às chicotadas que levou. Várias vezes ele correu o perigo de morte. Por 5 vezes ele foi castigado com 39 chicotadas. E a razão das 39 chicotadas era porque o limite máximo era 40 chicotadas. Ninguém podia sofrer mais do que 40 chicotadas. E se o carrasco fosse além das 40 chicotadas, ele próprio, o carrasco, seria chicoteado. E então, com medo de errar na conta, os carrascos davam 39. Para não fosse ter falhado uma e depois de usarem 41, isso parava para eles. Mas Paulo lembra-se que pelo menos 5 vezes ele foi chicoteado 39 vezes, ou seja, pena máxima. Pena máxima. Foi espancado com varas. Foi uma vez apedrejado, por 3 vezes naufragou, teve um dia e uma noite inteira em alto mar, mar aberto, perigos em viagens, diz ele, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos até entre o próprio povo judeu, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto. Isto é ele a dizer, capítulo 11, versículo 23 a 29, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, muito trabalho, cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupa. E dizia que ainda pesava diariamente sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Apesar de ele ter passado isto tudo pela fé, por viver a fé, por viver a missão que o Senhor tinha dado, ele ainda sentia o peso de diariamente a preocupação pelas igrejas.
Mas Paulo dizia, ele é um homem como nós. Eu não sei qual é a provação que podes estar a passar por causa da tua fé. Não sei qual é a dificuldade que podes estar a passar. Mas eu sei que o Deus que suportou Paulo te pode suportar a ti também. Ok? Então, seja a situação que estejas a passar, confia no Senhor. A carta aos Romanos foi escrita por volta do ano 56, mais ou menos, depois de Cristo. Provavelmente também escrita em Corinto. Paulo teria mais ou menos uns 55 anos. E nós, ao lermos o capítulo 15, nós vemos que ele, com esta idade, numa época em que a expectativa de idade não era a de hoje, portanto, podia-se dizer que Paulo já era um homem idoso para a época, 55 anos, Paulo fazia planos. E o capítulo 15, Paulo relata planos que tem. Nós também precisamos de fazer planos. É bom fazer planos. Claro, nós somos instruídos pela palavra que quando fazemos um plano, não devemos dizer eu vou fazer isto ou aquilo, mas devemos dizer se Deus quiser, eu vou fazer isto ou aquilo. Porque o nosso objetivo é estar dentro da vontade de Deus, fazer aquilo que o Senhor quer. Mas é interessante nós vermos, temos esta ideia de idade do apóstolo Paulo, e eu quero dizer que para o cristão não há idade de reforma, ok? Se és novo no cristianismo, desculpa dizer-te isto assim tão bruscamente, mas isto é uma vida sem reforma. Não vai chegar aquele tempo em que a gente diz assim, agora vou descansar, não é? O Senhor depois vai nos perguntar, então olha lá, te formaste aos 60 e tal, e depois o que é que tu fizeste com o tempo livre que eu te dei? E tal, eu fui passear para as Bahamas, eu fui... No serviço cristão não há idade de reforma. Mas bem, vamos ler o texto. E eu dizia que no capítulo 15 nós vemos Paulo a falar de planos. Versículo 23. Hoje vamos ler do versículo 23 ao 33. Vamos ler agora primeiro os dois primeiros, depois vamos avançando e vamos lendo os vários. Então, abram, por favor, as vossas Bíblias, Romanos capítulo 15, vamos ler os versículos 23 e 24. Então diz assim a palavra do Senhor. Mas agora não tenho mais do que me detenha nestas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Paulo está a falar dos seus planos. Será que fazer planos é pouco espiritual? Às vezes pensamos que planear é não confiar na providão do Senhor, como o Senhor irá conduzir as coisas. Mas a palavra mostra-nos planos. E mostra-nos aqui um homem experiente a dizer que naquela idade ainda tinha planos de fazer coisas para o Senhor. Nós hoje em dia também fazemos planos. Nós na nossa igreja fazemos um plano anual, esboçamos um plano anual do que é que queremos fazer. Trimestralmente nós nos reunimos como igreja para ir vendo o que é que temos feito no nosso plano, o que é que queremos fazer. Semanalmente eu reúno-me com a direção da igreja, com a direção alargada, e nós conversamos, para além do tempo profissional, conversamos sobre aquilo que está a preocupar a cada departamento, o que é que nós podemos fazer. Fazemos uma prestação de contas, como é que as coisas estão a fazer, se eu estou a fazer as minhas funções, aquilo que eu me propus fazer, estou a fazer. Nas assembleias de igreja também fazemos prestação de contas, se aquilo que a igreja nos instruiu para fazer, se estamos a pôr em ação,
se os planos que tínhamos de fazer determinado retiro se está a fazer, se o objetivo de levar o Evangelho a tal sítio, estamos a ter alguma iniciativa nesse género, fazemos prestação de contas porque queremos avançar. Mas planos acontecem porque há uma visão. Os planos são feitos depois de ter uma visão. Nós, se fazemos um plano, depois sabemos que queremos ir a algum lado. Certo? Queremos fazer alguma coisa. Uma visão. Os irmãos lembram-se qual foi a visão aqui mencionada em janeiro, no nosso primeiro culto, sobre a visão para a nossa igreja em 2024? Estou a pôr o pescoço na... É amar a Jesus mais do que... Visão sobre o futuro tempo, assim. Amar... Chegámos a dezembro e conseguimos dizer: eu hoje amo mais Jesus do que amava em janeiro. Amar mais a Jesus. Essa é a visão. Nossa visão como igreja este ano é esta. Claro, não é a visão todos os anos, no sentido lato, mas este ano verbalizá-la. Queremos chegar a dezembro e podemos dizer assim: eu hoje amo mais o Senhor do que amava em janeiro. É possível? Mesmo que nós já estejamos na igreja, Palmira já está há uns 56, irmão Barbosa, irmã. É possível ainda estes irmãos amarem mais Jesus do que o que amavam em janeiro? É, não é? Eles amam um pouco? Não. Amam muito, mas é possível amarmos mais. E é esse o nosso desejo. Amarmos mais. Esta visão é encaixada dentro de uma visão maior, verbalizámos-la mais vezes durante mais anos, que é aquela visão de nós vermos multidões na nossa região sendo pastoreadas por Jesus. Essa visão anima-nos muito. Como seria diferente a nossa região, esta região oeste, se houvesse multidões de pessoas que amassem Jesus e fossem diariamente pastoreadas por Jesus? Como essas pessoas seriam mais felizes? Como dariam mais valor às suas vidas? Como a solidariedade iria ser exercida com mais atenção, mais dedicação? Nós acreditamos que a sociedade seria transformada se mais pessoas amassem Jesus. Eu creio que sim. Eu sei a transformação que foi na minha vida e aquilo que ainda está a ser. Como seria na nossa região se multidões fossem pastoreadas por Jesus? Não é se multidões fossem da Igreja Batista de Caldas da Rainha, não é isso. É se multidões fossem pastoreadas por Jesus. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Quem vier para a nossa igreja estamos neste caminho. Queremos ser pastoreados pelo Senhor Jesus. Mas não estamos aqui a fazer publicidade à nossa igreja. Estamos a ter esta visão, multidões sendo pastoreadas por Jesus. Esta é a visão que nos move. E para isso nós encorajamos-nos a nos relacionarmos com Jesus. Planeamos, fazemos planos que nos ajudem a nós nos relacionarmos mais com Jesus. Fazendo por meio da oração. O pastor Giovanni puxou o assunto. Oração é a nossa conversa com Deus. A leitura bíblica, a conversa de Deus connosco. Falam também com o Espírito Santo, que nos dá um entendimento para as Escrituras, nos faz aplicar as verdades que lá estão à nossa vida. Encorajamos a relacionar-nos uns com os outros. Oferecemos a nossa vida uns aos outros. Socorremos o nosso irmão nas suas necessidades. Procuramos proporcionar um ambiente fraternal, solidário, como família que somos no Senhor. Por alguma razão nos chamamos irmãos uns aos outros. Ajudamos nesta santificação progressiva, nesta transformação de cada um. É isso que nós queremos fazer e encorajamos nisso. Estimulamos-nos uns aos outros a cultuarmos o nosso Deus com alegria, com louvor, louvando, glorificando, fazendo conhecido, ao proclamarmos o seu nome e fazendo discípulos. E para isso temos alvos. Definimos alvos. Quando nós planeamos algo com uma visão
E depois temos alvos para conseguirmos alcançar essa visão. E nesses alvos, para quem chegou aqui, quem é que chegou aqui depois? Quem é que estava aqui antes de 2018? Antes de 2018. Ok, somos poucos. Não é? Mas em 2018 nós começámos a orar por 5 cidades. Na nossa igreja começámos a orar por 5 cidades. Quem é que se lembra das 5 cidades? Monbarral, Cadaval, Peniche, Lourinhã e Torres Vedras. 5 cidades na nossa região onde não há testemunho evangélico batista. Nós sempre fomos uma igreja que nos envolvemos em missões, contribuímos para missões, já fizemos missões no passado, mas estávamos há alguns anos sem termos um plano de fazer missões, de alvos. Começámos a orar por 5 cidades. Foi um alvo. Graças a Deus temos uma missão em Peniche. Estamos à beira de termos implantado no Monbarral, com o grupo do Cadaval, Monbarral, com os grupos familiares. Temos um grupo na Lourinhã, já tivemos em Peniche, temos agora na Lourinhã. Estamos envolvidos, temos alvos, queremos. Mas também queremos envolver-nos uns com os outros, edificar-nos uns aos outros. Qual foi o alvo que nós fizemos? Qual foi o plano? GPS, grupos de apoio e suporte da nossa igreja. Durante a semana nos encontrarmos como irmãos e nos encorajarmos. Temos nas Caldas grupo em português e em inglês, 2 grupos distintos. Temos na Foz do Orelho 2 grupos distintos, um em português, outro em inglês. Temos na Lourinhã, na Marteleira, um grupo. Temos na da Gorda, casa do Tino e da Ana Paula. Tivemos no Cadaval. Vamos abrir em Monbarral. Vamos abrir em Peniche. Vamos reabrir o Cadaval. Queremos criar relacionamentos entre nós, edificarmos alvos para nós atingirmos o objetivo. O objetivo não é ter coisas. Essas coisas são para atingirmos o alvo. Não é? Outro alvo, temos o espaço próprio. Nós temos um espaço próprio. Durante vários anos, irmãos, tiveram como alvo construir aquele. Acabou por ser aquele, mas houve vários planos e concretizou-se depois naquele. Quem é que está aqui que esteve envolvido no levantamento para as instalações atuais? Quem é que está aqui? Também posso, eu não percebi a pergunta, mas antigamente eu sou do tempo em que se levantou as primeiras ofertas para a construção. Isso. Sou dinheiro, na altura pensávamos isso, depois o pastor Alan, mas por isso já dei lá muito. Sim. Quem é que esteve envolvido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos instalações próprias. Agora só temos aqui 7 irmãos, mas eram mais. Onde temos um espaço de culto onde funciona aos domingos de manhã, para quem não conhece. O culto de língua inglesa funciona lá. Aos domingos à tarde funciona em crioulo. Durante a semana funciona reunião de oração à quarta-feira. À terça-feira o GPS de crianças e dos pais das crianças. Aos sábados, aos encontros dos jovens, aos encontros dos adolescentes. Temos instalações, um primeiro andar com uma residência pastoral que serviu de lições de salas de escola dominical. Isso foi levantado com contribuição destes irmãos e outros. Um comprometimento, um alvo, com um objetivo.
ter um espaço onde pudessem congregar. Graças a Deus este espaço ficou pequeno. Graças a Deus o espaço ficou pequeno, já não cabemos lá. E agora precisamos de um espaço maior. E somos chamados a ajudar, a nos envolvermos. O objetivo não é ter um espaço. O objetivo é a visão. Almas rendidas ao Senhor, sendo cuidadas, sendo pastoreadas, termos meios para as congregar. Qual o teu plano? Eu falei dos planos da igreja como um todo. Qual o teu plano? Como é que tu queres investir as tuas energias? Paulo ia de cidade em cidade a pregar, a fortalecer os cristãos que lá estavam, nas cidades por onde ele visitava. Ele fez 3 viagens missionárias, é conhecido, está lá relatado em um livro dos Atos dos Apóstolos. Estima-se que ele terá feito cerca de mais de 13 mil quilómetros por terra e mais de 11 mil quilómetros por mar. Por terra equivale mais do que ir de Lisboa à cidade do Cabo, na África do Sul. Só para termos uma ideia do que ele percorreu. Percorreu, não foi a caminhar só, mas viajou. E aqui, nesta soma, ainda não está incluído a viagem à Espanha, que não se tem a certeza se aconteceu ou não. No registro bíblico não está registada que ela tenha acontecido, embora na história da Igreja. E o Bispo Clemente do primeiro século afirma que isso aconteceu, mas não há um registro bíblico. Mas é uma hipótese muito forte. Grande empenho, uma visão maior do que a sua própria vida. É a tua visão, a visão que tu tens é maior do que a tua própria vida. Não sabem porque é que eu gosto de visões grandes? Eu gosto de visões grandes porque o nosso Deus é grande. Eu gosto de visões grandes porque as necessidades são enormes. Eu gosto de visões grandes porque não só é bom lá chegar, como é bom o caminho para lá chegar. Porque no caminho para chegar à visão, para chegar ao alvo, nós experimentamos a presença de Deus. É um caminho. É no caminho que Deus se revela. É no caminho que nós experimentamos Deus na nossa vida. Então, apreciemos o caminho. Apreciemos o caminho. Esta é a história do apóstolo Paulo. E vejam como era o coração do apóstolo Paulo neste plano. Vamos avançar, versículo 25 e 26. Diz assim no versículo 25. Ainda tem as Bíblias abertas? Pois mantenho. Mas agora vou para Jerusalém para servir os santos. Porque pareceu bem às igrejas da Macedónia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os povos dentre os santos de Jerusalém. Um coração generoso para com os irmãos necessitados. Um coração generoso não só do apóstolo Paulo, como dos inúmeros irmãos incógnitos. A Igreja do Senhor é solidária e generosa. Então nós somos chamados a sermos generosos e solidários. E nós aqui somos uma igreja de pessoas generosas e de pessoas que cuidam uns dos outros. Eu tenho sentido isso na minha vida e como pastor posso dar testemunho também da vida de vários, muitos irmãos. Versículo 27, vamos continuar a avançar. Versículo 27. Por isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. O apóstolo Paulo fala-nos de uma gratidão no coração pelo legado que eles recebem.
A fé chegou aos gentios, porque ela inicialmente vem dos judeus. Os judeus converteram-se. Ao conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, convertem e espalham. O Senhor abre essa porta. Ou melhor, reabre essa porta. Na realidade, desde o início, que a vontade do Senhor foi que todas as nações fossem abençoadas por Ele. A salvação, a bênção, não era exclusiva do povo judeu. Quando Deus faz a promessa a Abraão, Ele diz que iria fazer dele uma grande nação e que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Não é? A bênção é para todos. O povo era a ideia de haver dos outros povos ao redor poderem ver o que é um povo liderado pelo Senhor. Servir de testemunho de como é um povo liderado pelo Senhor. Os povos à volta poderiam ver e converterem-se e buscarem esse mesmo Deus. Então Paulo estava a dizer que a igreja cristã tinha este coração generoso e tinha este coração grato pelo legado histórico. E também nós, hoje, aqui, somos chamados a sermos gratos e reconhecidos àqueles que nos fizeram chegar a palavra até nós. Eu não sei por quem é que tu ouviste o Evangelho a primeira vez. Mas a verdade é que o Evangelho alguma vez foi falado no teu coração. Por alguém. Nós precisamos ser gratos. Essa pessoa até pode já ter falhado depois disso. Continuamos a ter gratidão ao Senhor por causa da vida daquela pessoa. Nós precisamos de ser gratos para aqueles que estavam antes de nós aqui a servir. Eu cheguei em 2012 e sou muito grato a Deus por aqueles que estavam antes. Não só os seus pastores, mas também os irmãos que estavam antes. Gratidão. Eu, à medida que os anos vão passando, eu vou conhecendo as histórias que eles viveram antes de eu cá estar. Histórias que mostram a fé, a resiliência, convicção, capacidade de sofrimento. Felizmente nenhum levou chicotadas como Paulo. Mas alguns levaram reprimendas, não é? E gozações. Quando foram lá para Alfeizarão distribuir os Evangelhos de João, não é? Nisto ficámos presas na capela do padre. Ficaram presos na capela do padre? Sim. Eu contei outra história. Quando lembra-se? Não é que diz Serra del Rei, a minha cabeça já. Ok. Serra del Rei, a capela. E em Alfeizarão também não foi? Foi também, mas essa não me lembra tanto. Filha da irmã Bruna. Sim, eu estou na igreja desde 1956, fui batizada na Marinha Grande. Mas lembro-me que íamos... como o pastor Martins também foi preso. Pronto, estão a ver as histórias. Nós vamos sabendo destas coisas. Não imaginamos. Às vezes vemos a pessoa connosco já mais limitada, mas nós não sabemos o que precisamos de lembrar e estar reconhecido a este legado histórico. Pessoas que estavam aqui a servir ao Senhor antes de nós. Se algum de vocês mudar de igreja, quando chegarem a outra igreja, não cheguem a pensar que agora é que vão ensinar o que é ser cristão. Antes de nós, já estavam cá outros. Que já passaram por coisas que nós nem imaginamos. E graças a Deus porque eles foram perseverantes. Eu dou graças a Deus por cada um dos irmãos que passaram desta igreja e das outras igrejas também. Então, no coração do apóstolo Paulo havia uma visão grande, pois ele via as grandes necessidades, fossem elas espirituais, fossem elas materiais, e nesta gratidão enchia o seu coração e levava ao cuidado mútuo uns dos outros. Então, irmãos que não se conheciam levantavam ofertas para ajudar os mais necessitados. Então,
visão, planeamento. E o apóstolo Paulo mostra-nos também que esta visão, este planeamento, eles requerem provisão. E todos nós somos chamados a prover. Todos temos a oportunidade de contribuirmos para as necessidades. Nós somos sensíveis. Eu dizia que a nossa igreja é uma igreja generosa. E não estou a dizer isto para nós pormos uma medalha ao peito e acharmos que somos muito bons. A palavra do Senhor até nos diz: não saiba a tua mão esquerda o que dá a tua direita, ou vice-versa. O objetivo não é que a gente tenha que esconder. É que a gente não deve ter isso em consideração para acharmos que somos mais ou que fizemos mais. Ok? Mas nós somos uma igreja generosa. Nem todos, se calhar, saibam. Agora, quando foram as inundações no Rio Grande do Sul, a nossa igreja contribuiu com o que pôde. Irmãos contribuíram. Quando foi o ano passado o furacão lá em Moçambique e que apanhou um lar de tel construído pela igreja de Leiria e ficou, a 2 dias da inauguração, ficou devastado o lar, um orfanato, nós contribuímos como igreja, como individuais, juntamente com outras igrejas, para a construção do lar. Nós temos contribuído para São Tomé e Príncipe por meio da Convenção Batista Portuguesa. Nós contribuímos para a igreja perseguida no Paquistão. O ano passado houve uma onda de perseguição aos cristãos no Paquistão, com igrejas queimadas, pessoas perseguidas. Nós contribuímos. Nós contribuímos para missões em Portugal. Nós contribuímos para um novo espaço. E pela minha experiência, queridos irmãos, quando nós compartilhamos, Deus multiplica o que nós partilhamos. Às vezes pensamos que o que temos é pouco, mas quando nós damos o nosso pouco, Deus multiplica. Eu não estou a dizer que Deus multiplica o que está no nosso bolso, o que ficou. Não estou a dizer aquela ideia de deem para serem abençoados. Não. Embora eu saiba que quando nós damos, Deus faz suficiente o que fica. Não nos falta o que fica. Eu estou a dizer outra coisa. É que quando nós damos, Deus multiplica o que nós damos. Lembram-se da história daquele menino que dá os 5 pães e os 2 peixes? Quando nós damos ao Senhor as nossas coisas para outros, Deus multiplica. Deus multiplica. Depois o apóstolo Paulo continua, versículos 28 e 29. Diz assim, vossas Bíblias abertas, para acompanhar. 28 e 29. Tendo concluído isso, essa entrega, essa ida a Jerusalém para servir, tendo concluído isso, e certificando-me de que receberam este fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. Refere-se aos romanos. E bem sei, quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. É interessante esta expressão do apóstolo Paulo. Quando vos for visitar, quando chegasse a visitar os romanos, aqueles que estavam na cabeça do Império, na cidade principal do Império, em Roma, quando ele lá chegasse, ele chegava na plenitude da bênção de Deus. Paulo tinha sido, talvez, do ponto de vista humano, o mais produtivo dos apóstolos. Aqueles que nós conhecemos como um ministério mais expansivo. Ele percorreu quilómetros, como nós vimos. Ele viajou com muitas pessoas que trabalharam com ele. Ele formou equipas, lideranças nas igrejas onde ia. Ele formava equipas e ele ficava com eles a treiná-los, a discipulá-los, partia para a seguinte. Nas viagens ele próprio levava a sua equipa e discipulava, caminhava junto. Então ele formava equipas por onde quer que passava. Queridos irmãos, e
As grandes equipas sempre vencem um bom jogador. Pouco importa termos um bom jogador se não tivermos uma boa equipa. Eu dou graças a Deus pela equipa de liderança que nós temos na nossa igreja. Uma vez ouvi um pastor a dizer que se a nossa visão é de termos uma igreja grande, de termos uma região impactada, com muitas pessoas impactadas, a primeira coisa a fazer é orar por líderes. Por líderes. Nós precisamos de orar por líderes. Há um episódio no Antigo Testamento, agora está-me a falhar o profeta, creio que foi Ezequiel. Pediram-lhe ao profeta para orar por chuva. Já não chovia há muito tempo. Os terrenos estavam secos. E pediram ao profeta para orar por chuva. Para o Senhor mandar chuva. E o profeta o que é que mandou fazer? Chuva era para que viesse água, para abastecer os campos, para haver água para beber. O que é que o profeta manda o povo fazer? Cavem cisternas. Preparar as coisas. Se nós queremos receber as bênçãos do Senhor, preparemos as coisas para receber. Se nós queremos que Deus irá continuar a tocar no coração de pessoas, nós precisamos de preparar líderes para depois ajudar estas pessoas a crescer, a partilharem fé. A partilharem fé. Nós ajudamos o nosso irmão a crescer partilhando a fé. Tudo o que nós precisamos para ajudar alguém a crescer em Cristo é ir partilhando a nossa vida com Cristo. Isto significa que nós temos uma vida com Cristo, ok? Ninguém partilha aquilo que não tem. Se tu tens uma vida com Cristo, caminhar com Jesus, tu estás em condições de partilhar a vida com alguém. Dois minutos, 5 minutos, para terminar. Então vemos o apóstolo Paulo, esta ideia de criar equipas. Eu também creio que os nossos maiores recursos são, depois da presença do Espírito Santo em nós, são os relacionamentos que nós temos uns com os outros. E a igreja é bem exemplo disto. As pessoas preciosas são tesouros mais valiosos do que uma grande cidade. E era o que o apóstolo Paulo estava a fazer. O apóstolo Paulo estava a dizer, depois de eu fazer esta viagem toda, depois de eu ir servir os meus irmãos, depois de eu ir ser o portador daquilo que os irmãos recolheram para enviar aos necessitados, depois de eu ir por este caminho todo, quando voltar, este caminho é onde eu vou experimentar as bênçãos. Lembram-se de eu dizer que era o caminho que nós experimentamos Deus? Paulo estava a dizer, é nesse caminho. Quando eu chegar a Roma, vocês estão na cabeça do império, mas quando eu chegar a Roma, eu vou chegar na plenitude das bênçãos do Senhor. Não é aí que eu vou receber as plenitude das bênçãos do Senhor. É no caminho. É no caminho que eu vou receber as bênçãos do Senhor. Quando Paulo chegasse àquela cidade, ele já iria mais abençoado do que alguma vez seria lá na cidade, no império. Não havia em Paulo, ainda a Roma não havia nele uma ideia de, ok, vou lá para ficar exaltado, vou lá para receber a oferta daqueles irmãos ricos de Roma. Não havia nada disso. Não havia prestígio, não havia questão financeira no seu coração. É no caminho que nós experimentamos as bênçãos possíveis de receber da terra. Agora, com a visão, com alvos, com planeamento, com recursos, Paulo pede uma coisa. E é com esta parte que nós vamos terminar. Versículos 30 a 33.
Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes da Judeia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amém. Orações é o que ele pede aos irmãos que estavam a ler aquela carta. O Espírito do Senhor traz unidade através da oração à medida que nós nos colocamos sob a visão de Deus, não sob divisão. O Espírito traz unidade através da oração à medida que nós nos colocamos sob a visão de Deus. Ele traz união, não traz divisão. A união é uma bênção divina. Deve ser preservada. E Paulo estava a dizer que os incrédulos juntos são mais poderosos do que os crentes divididos. E havia incrédulos que estavam juntos e que queriam impedir que o cristianismo fosse vivido pelos gentios. Os queriam obrigar a formatarem-se às doutrinas judaicas, que tinham que cumprir aqueles ritos judaicos. E Paulo chama-os de incrédulos. Não acreditavam na liberdade que Cristo nos havia trazido. Então ele ora pedindo para que o Senhor libertasse desses inimigos incrédulos que não aceitavam a abolição dos ritos judaicos. Ele sabia do que é que se tratava. Colegas antigos dele, legalistas religiosos, que depois vieram a acusá-lo falsamente, assediarem, tentarem assassiná-lo, prenderem-no, colocaram-no sob... Ele teve que ficar sob custódia romana por causa dessa situação. Os próprios romanos viram que ele corria risco de vida, que ia ser linchado. E depois já aquele longo julgamento, e é nesse julgamento que ele exerce o seu direito de, como cidadão romano, então ser transportado para Roma para ser julgado. Então, o apóstolo Paulo pede oração. O caminho ia ser com problemas. Ele iria enfrentar problemas no caminho. Mas com o povo unido em oração, ele seria cuidado pelo Senhor. Depois ele mostra também, ele pede para intercederem para que o Senhor ajude no serviço ao povo. Para que aquele serviço que ele ia fazer ao povo fosse aceito pelos irmãos lá em Jerusalém. A fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria para recobrar forças entre vós. O desejo dele era que o Senhor o protegesse, o povo orasse, para que ele então pudesse depois cumprir aquele plano de chegar até Roma. Chegasse alegre e revigorado. E depois ele termina. Eu estou a terminar também. Ele termina desejando que a paz do Senhor fosse com os irmãos em Roma. Paz na Igreja do Deus da Paz. O nosso Deus é um Deus da paz. Minha oração para nós, enquanto Igreja, para ti que nos visitas, é que tu vivas a tua fé com um coração generoso para com os irmãos necessitados. A exemplo do que nós vemos nas Escrituras. Que tu vivas a tua fé com um coração grato e reconhecido pelo legado. Porque eles trouxeram as coisas até ti antes. Viveram antes de ti. Construíram com Deus antes de ti. Minha oração é que tu abraces uma visão maior do que a tua própria vida. Minha oração é que mantenhamos bem clara a visão que nos move enquanto Igreja, de amarmos mais Jesus
a cada dia que passa, de nos comprometermos a tornar Jesus conhecido para que multidões da nossa região possam ser pastoreadas por Jesus, o bom pastor. Minha oração é que nós nos envolvamos tempo, recursos, conhecimento no planeamento, na implementação das ações que nos permitem alcançar esta visão. E lembrem-se, é durante o caminho para o alvo, que nós experimentamos a presença do Senhor. Aprecia Deus durante o caminho, pois esse é o seu desejo. Tu aprecias a sua companhia. Minha oração é que tu vivas tudo isto na unidade com Deus e com os teus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos guie neste bom propósito, neste bom desejo. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai querido, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, muito pela ação do teu Santo Espírito que nos abriu o entendimento para a nossa condição de pecador e a salvação que tu providenciaste por meio do teu Filho Jesus. Obrigado porque o que ele fez foi suficiente para resolver o nosso problema contigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e fortalece-nos a vivermos numa nova direção, a direção rumo a ti, Senhor. Pai, obrigado pelos exemplos que tu nos trazes na tua palavra de como a tua igreja vivia intensamente unida, como generosamente cuidavam uns dos outros. Também nós queremos ser cuidadores uns dos outros, Senhor. Pai, enche o nosso coração de gratidão pelos nossos irmãos mais velhos que nós, que já percorreram mais tempo contigo, que já viveram outras experiências contigo, Senhor. Ó Senhor, sê com eles, que nós possamos ser bênção para eles, Senhor. Pai, nós queremos te amar mais. Queremos amar mais o teu Filho. Queremos viver na plenitude do teu Santo Espírito. Por isso pedimos-te, Senhor, nos rendemos a ti e pedimos que tu faças em nós toda a tua obra, tudo aquilo que tu desejas fazer, Senhor. Coloca nos nossos corações uma visão maior do que as nossas vidas, Pai. Tu és maior que as nossas vidas. A eternidade é maior que as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela eternidade que tu nos ofereces por meio do teu Filho Jesus. Pai, eu quero interceder junto de ti por cada um que está aqui presente esta manhã, Senhor. Tu que conheces perfeitamente o seu íntimo, o íntimo de cada um. Tu que criaste cada um com propósito claro, com um desejo claro, Senhor. Tu lhe colocaste a tua imagem em cada um deles, Senhor. Tu os valorizas porque tu os criaste e porque tu os amas, Pai. Pai, que eles possam sempre sentir esse amor, Senhor. Que eles possam sentir sempre forças para se arrependerem quando caírem e que tu os possas levantar, Senhor. E que neste caminho até ao dia em que estaremos, cada um de nós, na tua presença, Senhor, tu te possas fazer visível, sentido em cada um deles, Pai. Pai, ao sairmos da tua casa nesta manhã, nós sabemos que tu irás connosco e nós te agradecemos por isso. Pai, usa-nos esta tarde, esta noite, a semana que segue. Faz em nós a tua obra. Coloca em nós os teus sonhos e usa-nos para a tua honra e glória, nosso Pai. Esta é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. E a todos, o Santo Domingo é a minha